Estamos começando mais um programa Escola Bíblica no meio da semana, hoje quarta-feira, seja muito bem-vindo. Estamos na reta final do ano, última semana, e a gente está apresentando vários temas à luz da Bíblia. Essa semana especificamente, a prosperidade à luz da Bíblia. A prosperidade de uma maneira bem abrangente, né? Não falando somente de recursos financeiros, em dinheiro, não. Deus abençoando e os planos para o próximo ano. A gente continua hoje trazendo algumas explicações, algumas perspectivas e qual é o foco certo que nós devemos ter para 2021. Espero você rapidinho após o intervalo, na sequência, a palavra de Deus, e eu espero você. E agora sim, já estamos de volta com o programa Escola Bíblica, nessa quarta-feira. Como é que está a expectativa sua para o novo ano? Esse ano não foi fácil para ninguém, né? Muitas pessoas aí com as suas depressões, as suas ansiedades. Aliás, a gente vai falar sobre isso ainda durante algumas semanas, falando sobre as emoções à luz da Bíblia, e você não pode perder. Mas hoje a gente continua falando sobre as perspectivas para o novo ano. E eu estou aguardando você participar com a gente pelas redes sociais, pelo facebook.com/, Escola Bíblica NT, a gente está transmitindo pelo Facebook também, além dos canais abertos, pelas parabólicas e pelos canais fechados também, você de todos os cantos do Brasil podendo assistir o programa Escola Bíblica, tá bom? E eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um convite para você, e o convite é para você receber na sua casa essa revista que tem uma relação muito forte com o tema da semana, né? A gente está nesse clima de final de ano, e muitos de nós, eu creio que você também possivelmente, acredite que muito em breve Jesus voltará. Não sei se a sua religião pensa assim, não sei se a sua crença é essa também, mas a Bíblia apresenta isso. Para você conhecer um pouco mais sobre esse assunto, eu quero apresentar para você esse material, Verdades para o Tempo do Fim. Ele é gratuito, é um material que é um presente da Novo Tempo para você aqui do programa Escola Bíblica, e é muito simples você receber na sua casa, tá? Você entra em contato com a gente ligando aqui para Novo Tempo, para o Departamento Escola Bíblica, 12 21 27 31 21. Eu vou repetir, vai aparecer na tela ali, 12 21 27 31 21. Ou você pode enviar um WhatsApp também, tá? 12 982 44 4449, tá bom? Ao longo do programa, você vai ver aí mais informações, o telefone vai repassar para você aí, vai ser repassado e você entra em contato com a gente, tá bom? Não se esqueça de participar, a gente está aguardando você de uma maneira muito especial, interagindo com a gente aqui no programa Escola Bíblica. Mais uma informação bem rapidinha para a gente orar e entrarmos no tema de hoje. Entre no nosso YouTube. Todos os programas anteriores, da semana anterior que nós falamos sobre o Natal, ou das temporadas anteriores, você pode acessar no YouTube do programa Escola Bíblica NT, ou entrar também no aplicativo da Novo Tempo, que é o NT Play, e lá estão todos os programas, você interagindo junto com a gente também, tá bom? Vamos orar e vamos começar o tema de hoje. Bondoso Deus, muito obrigado por mais uma vez sabermos que o Senhor está ao nosso lado, cuidando de nós, e nós abrimos o nosso coração para a Tua mensagem hoje, que através das histórias bíblicas, dos relatos, a gente possa colocar o nosso foco no lugar correto e começarmos um novo ano segundo a Tua vontade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com você refletindo o seguinte: todos nós, todos, queremos começar um novo ano melhor. Eu tenho certeza que você quer. Como eu falei no início, esse ano não foi fácil, né? E para que a gente comece um novo ano melhor, nós fazemos promessas para uma vida melhor e uma vida de sucesso também. Eu não sei quais são as promessas que você fez esse ano, se você conseguiu cumprir as promessas. Quem sabe muitas delas não foram cumpridas, por quê? Porque a gente não teve condições mesmo. Algumas delas a gente deixou pelo caminho. E a gente sabe que o sucesso dessa vida, ele não tem um cálculo exato. Cada pessoa tem a sua luta, ela não é uma ciência exata.
Mas nós não podemos negar uma coisa, que se nós fizermos as coisas da maneira correta, se nós começarmos um ano bem, a tendência é que as coisas aconteçam de melhor maneira, né? Sejam mais bem-sucedidas. E nós vamos conseguir resultados melhores. E eu pergunto para você o seguinte: de onde vêm os seus pensamentos, os sentimentos? E isso pode interferir na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Se a gente se organizar interiormente, né? Quantas vezes eu já ouvi nesse ano algumas pessoas dizendo assim: olha, que Deus reorganize a minha vida, estou com projetos para o próximo ano, que Deus dê um norte para mim, que Deus dê um sentido para a vida. Então, muitas dessas coisas só podem acontecer se nós cuidarmos do nosso interior, do nosso profissional e do nosso financeiro também, todos esses aspectos, né? Alguém certa vez disse o seguinte, que nós somos aquilo que nós repetidamente fazemos. Então, um ato se transforma num costume, e esse costume se transforma, de certa maneira, no nosso caráter. O nosso caráter é moldado de acordo com as nossas escolhas, de acordo com aquilo que a gente gostaria de fazer, faz, e nós seremos moldados por isso. Agora, algumas atitudes, e antes da gente abrir a Bíblia, elas são necessárias para uma mudança. E eu queria que você pensasse em algumas coisas que são importantes aí, que a Bíblia apresenta para a gente. Quando nós olhamos alguns personagens da Bíblia, alguns deles que foram vitoriosos, que tiveram sucesso, e sucesso nem sempre é o que a gente imagina, mas sucesso é ser conduzido por Deus, e as coisas acontecerem segundo a vontade de Deus, alguns deles tiveram foco, eles tiveram na mente deles exatamente a missão deles no coração, o objetivo. Eu estava pensando esses dias aqui o seguinte: hoje a gente está vivendo uma sociedade onde as pessoas, elas pegam um celular como esse aqui, elas postam frases, postam o que pensam. Já viu isso, né? Está muito comum isso hoje. As pessoas, elas escrevem o que pensam. Existem pessoas equilibradas que fazem isso, existem pessoas que não. E em cima disso, muitas pessoas escrevem o que querem. Mas mais do que isso, o que a gente tem que fazer? Qual que é o objetivo nosso? Não somente falar, mas a gente se focar e viver de maneira equilibrada. Foco, planejamento, e não adianta a gente planejar se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não agir também. A gente tem que melhorar cada vez mais, né? Uma melhoria contínua, e o resultado vai vir, segundo o plano de Deus, segundo a vontade de Deus. Eu quero começar agora falando sobre um profeta bíblico. Ele viveu no século 9 antes de Cristo. E ele tem uma história muito bonita, uma história de sucesso na vida. E quem não quer ter sucesso, né? Todos nós queremos ter sucesso. É a narrativa de Eliseu, do profeta Eliseu. Você conhece a história do profeta Eliseu? Ela começa em 1 Reis, capítulo 19. Eu não vou ler o texto aqui, mas eu gostaria muito que você, na sua casa, você se planejasse para ler com calma depois a história e o relato de Eliseu. Ali na história e no relato dele, a gente pode ver alguns passos para a gente obter sucesso na vida. A Bíblia sempre traz algumas lições para nós. É claro que a primeira lição, a maior lição e o maior exemplo é Jesus. Mas a gente fala que, e a gente percebe no Novo Testamento, a gente vê Paulo dizendo assim, olha, sejam meus imitadores. Nós temos alguns exemplos da Bíblia que servem de lição para nós também. Paulo foi um grande exemplo, Moisés um exemplo, Abraão, claro, Davi erraram, mas nos pontos chaves, no princípio de eles entenderem que Deus estava conduzindo a vida, eles são exemplo para nós. E Eliseu acaba sendo exemplo. Vamos começar com uma pergunta para a gente pensar aqui. Qual foi o importante papel que o profeta Elias, antes de Eliseu, desempenhou na vida de Eliseu? Elias e depois Eliseu. E nós vamos ler na Bíblia, em 1 Reis 19, 19 e 20, que diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondendo-lhe e disse: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. A gente percebe que
Eliseu ele foi convidado pelo profeta Elias para acompanhar. Ele era um jovem ainda. Ele tinha uns pais, ele tinha uma família. Ele foi basicamente um aprendiz, né, um auxiliar aprendiz de Elias. E a gente vê muito isso hoje, né, o tal do mentoreamento, né, pessoas que preparam outras para determinadas funções. E principalmente no meio cristão acontece muito isso. Pessoas preparam outras para seguir o caminho. E foi isso que aconteceu com Eliseu. Ele estava sendo preparado. Agora eu queria que você pensasse o seguinte: nós estamos estudando aqui sobre planos, projetos, sonhos, realizações, prosperidade para o novo ano. E uma das coisas é nós aprendermos com aqueles que já caminharam, né? É triste a gente ver alguém com 70 anos de idade, com 60 anos, com 50 ou até mais, errando por imaturidade. Uma vez eu vi uma frase, um professor meu, na verdade, citou o seguinte, né? Que existem pessoas que não têm 50 anos de experiência. Existem pessoas que têm 15 anos de erro e os outros anos são repetição desse erro. Parece que a pessoa continua no período da adolescência, ainda ela continua repetindo os mesmos erros. Mas Eliseu, ele estava disposto a aprender. E é isso que é importante a gente começar esse novo ano, pensando que vale a pena a gente aprender. Então a convocação de Elias para o ministério de ser um profeta, que não era fácil, ele foi feito pelo próprio Deus. Deus chamou. E Deus instruiu o profeta Elias lá no Monte Horebe. A gente pode ver esse 1 Reis também a partir do capítulo 19. E a Bíblia traz algumas informações sobre Eliseu. E a gente vai aprender algumas delas aqui. Vamos fazer o seguinte: após o intervalo, eu quero apresentar para você algumas coisas que Eliseu fez que conduziram a vida dele, o ministério dele, para uma vida de sucesso. Isso não quer dizer que ele não sofreu, ele sofreu bastante, mas ele errou menos, porque ele seguiu o caminho e a orientação de Deus. E quem sabe após o intervalo a gente vai voltar aprendendo algumas coisas, algumas lições de Eliseu, para a gente colocar em prática nesse novo ano, para a gente errar menos, para a prosperidade que Deus tem para nós, prosperidade de uma família equilibrada, a prosperidade no sentido de termos uma vida emocional mais equilibrada também. Tenha certeza disso. Já já a gente volta, algumas dicas e aprendizagens de Eliseu para a nossa vida nesse próximo ano. De volta aqui com o programa Escola Bíblica, um abraço para você de todos os cantos do Brasil acompanhando aqui. Vale a pena a gente finalizar esse ano estudando a Palavra de Deus. Que bom que você está priorizando isso. Que bom que você tem procurado nela referência para uma nova vida em 2021, né? É claro que muita gente teve uma mudança positiva nesse ano, mas muitos de nós passamos por dificuldades, por sofrimentos, por lutas, e claro, vale a pena a gente recomeçar de uma maneira diferente. O nosso sonho é ter uma vida melhor, mas mais do que isso, para muitas pessoas, o mais importante é recomeçar com Jesus. E a gente está falando aqui sobre o chamado de Eliseu. Elias, o profeta Elias, ele foi usado por Deus para passar sua capa, né, para Eliseu, um jovenzinho ainda. A gente não sabe muitas coisas sobre Eliseu. Nós começamos falando sobre isso. Não sabemos qual era a idade dele, mas sabemos que o profeta Elias o convidou para partir com ele, para caminhar junto com ele. E apesar disso, o relato bíblico parece que indica que ele era bem jovem, um jovem ainda, pois ele procurou se despedir dos pais, possivelmente morava com o pai e com a mãe também. E é possível que a família de Eliseu tenha tido muitos recursos. Agora, não era fácil, imagine você, não era fácil para ele desistir de tudo isso, né? De uma família, um jovem ainda, para seguir um profeta. Eu quero já lançar uma pergunta para você, para a gente aprender algumas lições de Eliseu. Quais que foram as atitudes de sucesso de Eliseu, para que ele tivesse uma vida de sucesso? 1 Reis, capítulo 19, verso 21. Eu queria que você pensasse nisso para esse novo ano. 1 Reis, capítulo 19, verso 21, diz assim: Voltou Eliseu de seguir Elias
e tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e os deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o servia. É bem interessante, né? A disposição que ele tinha em servir, em sair e servir. O fato de Eliseu ter sacrificado a junta de bois, a gente imagina assim, a gente analisa na Bíblia, indica, parece que a sua formação religiosa era bem consistente, né? Ele tinha um compromisso em encerrar o antigo modo de vida dele e começar um novo modo de vida. Então, o primeiro passo para esse novo ano é o seguinte: é disposição. O que Deus espera de você nesse novo ano? Disposição em começar um novo ano. Vamos pensar de maneira prática? Você está disposto e disposta, assim como Eliseu aprendeu isso, a começar um novo ano diferente? Você quer isso? Você quer colocar isso no seu coração? Ali começou a jornada de Eliseu. O primeiro passo foi caminhar rumo a uma nova vida, né? Deus deu para ele uma nova oportunidade. E ele fez o quê? Ele deixou o passado para trás. Ele decidiu caminhar de uma maneira diferente. Essa é a primeira lição que a gente pode aprender de Eliseu. Algumas coisas a gente vai ter que deixar para trás. E o segundo passo, o que é o segundo passo da caminhada de Eliseu? Foi em Gilgal, né? O termo hebraico para aliança. Ele fez uma aliança com Deus. Quando ele respondeu, Elias respondeu para Deus o chamado que Deus havia feito para ele. O que Elias falou? A Bíblia declara assim, ele disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. Ali ele firmou uma aliança. Ele disse para Elias, Eliseu disse para Elias: olha, eu vou com você, eu estarei com você. Eliseu, um jovem, disse o seguinte: eu tenho um compromisso de ir com você. Então não adianta a gente sonhar, fazer promessa de ano novo. É preciso a gente firmar um compromisso, né? Uma aliança com Deus. E é sobre isso que a gente vai falar, inclusive, na próxima semana, sobre a nossa aliança com Deus, para começarmos um novo ano nos relacionando de maneira mais firme. Eliseu, ele tinha isso no coração dele. É muito difícil, quando a gente fala em aliança hoje, é algo que muitas pessoas já deixaram de lado, né? O compromisso, né? Hoje é tudo descartável, as coisas são deixadas de lado, o copo é descartável, o namoro é descartável, o compromisso com Deus é descartável. É muito mais fácil para as pessoas fazerem, sabe o quê? É muito mais fácil elas pularem 7 ondas agora no final de ano do que assumir um compromisso de fato com Deus. Ah, não, eu vou pular 7 ondas, está tudo resolvido, ou vou fazer alguma cerimônia, um ritual, como falamos aí. Não é isso. Deus quer uma aliança, um compromisso. Então não adianta a gente sonhar, fazer promessa de ano novo. É preciso um compromisso com Deus. E viver na presença de Deus foi o terceiro passo que Eliseu assumiu. E assim ele foi bem sucedido, caminhar com Deus. Então não adianta a gente começar bem. Imagine na corrida, né? Não adianta você começar a corrida bem. Você tem que permanecer correndo, você tem que se desenvolver mais. E aí, na história e trajetória de Eliseu, algumas lições para nós aqui. Por que no próximo ano a gente não pode somente viver bem? A gente tem que viver bem e crescer. Vamos pensar em coisas práticas aqui? Vamos pensar, de repente, se você tem vontade de ir para outro país, morar em outro país, por que não aprender a língua já? Por que não sonhar com uma casa própria, mesmo que os seus recursos sejam poucos, né? Você, de repente, paga um aluguel, não sei, estou pensando em algumas possibilidades aqui. É sonhar, é buscar a Deus e é realizar as coisas também. Quando a gente volta para a história de Eliseu, a gente percebe que depois que ele saiu de Gilgal, ele se dirige a Betel. Era uma outra cidade, uma cidade com origem, o nome da cidade tinha uma origem hebraica, que significa casa de Deus, morada do Senhor. Então ele começa a caminhar. Então, por fim, quando Eliseu atravessou o Rio Jordão, o que aconteceu com ele? Ele planejou, ele se dispôs, e no final da história do relato de Eliseu, ele recebe a porção dobrada do Espírito Santo. Eu acho que a grande bênção que nós poderíamos ter nesse novo ano é nós de fato acreditarmos que algumas coisas têm que ser repensadas na nossa vida.
Algumas delas nós não sabemos o que vai acontecer. Ninguém, a menos que seja diferente em algum lugar ou outro, mas eu creio que ninguém havia previsto essa pandemia em 2020. Deus sabia de tudo. Deus sabia as razões e Deus sabe as razões. Mas ninguém havia previsto isso. Algumas coisas nós não sabemos, mas algumas coisas nós podemos planejar. Algumas coisas nós podemos sonhar. Então, Eliseu atravessou o Rio Jordão, ele passou uma etapa da vida dele. Nós estaremos, pela graça de Deus, encerrando, né? Amanhã é quinta-feira, depois ano novo, depois já vem um ano novo. A gente vai transitar. E o que Deus mais espera de nós? Que nós estejamos com o coração aberto para recebermos também a porção dobrada do Espírito Santo. Mas isso não vem da noite para o dia, né? Não é simplesmente dizer assim, Senhor, manda o seu Espírito para mim. Claro, Deus está disposto, e tem uma coisa que Deus tem vontade, é trabalhar em nós, trabalhar no nosso coração, nos usar você, ou quem sabe fazer a diferença na vida de você, que não tem um compromisso ainda firmado com Deus. Mas o primeiro passo é a gente se dispor. Eliseu se dispôs. Eliseu teve coragem. E aí eu peço para você o seguinte, você tem disposição e coragem? Tenha isso na sua mente. Disposição e coragem. Saia da sua zona de conforto. É muito confortável para nós a gente continuar vivendo a vida como a gente sempre viveu. E eu vou dar alguns exemplos para você aqui. Pensa aqui comigo. Imagine alguém muito bem financeiramente, que sempre viveu na mesma cidade, uma pessoa que está bem financeiramente, uma pessoa que tem uma família estruturada, uma pessoa que tem a sua religiosidade. A coisa mais confortável e cômoda, se ela está bem, é ela permanecer como está. Mas sabe o que Deus às vezes faz? Ele fez com Eliseu, ele fez com o profeta Jeremias. A gente vai falar um pouco sobre o profeta Jeremias em outro momento também. Deus fez o seguinte, ó, sai dessa comodidade tua, sai dessa vida de todas as noites sentar na frente da televisão, assistir o seu jornal tranquilamente, porque eu tenho algo mais para você, uma missão maior para você. E quando a gente se dispõe, como Eliseu se dispôs, Deus às vezes tira a gente da nossa zona de conforto. E a nossa zona de conforto pode ser uma cidade, pode ser recursos, pode ser situações da vida, amigos que não nos levam para perto de Deus. E Deus, então, quando a gente se dispõe a acompanhar Ele, o que Ele faz? Ele fala assim, agora que você se dispôs, agora que você fez uma aliança comigo, eu vou derramar sobre você o meu Espírito. E vou te usar de uma maneira impressionante. Você tem isso no seu coração, essa disposição? Nessa quarta-feira, nesse meio de semana, na reta final do ano, esse é o desafio, esse é o compromisso que Deus faz comigo e com você também. E quando Deus faz um compromisso, Ele cumpre esse compromisso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Não se esqueça, o tema dessa semana é prosperidade à luz da Bíblia. Muita gente tem procurado a prosperidade no dinheiro. Muita gente tem procurado fazer uma barganha com Deus, acreditando que se fizer uma barganha com Deus, se negociar com Deus, se passar um valor para Deus, como muitos têm pregado por aí, e incentivado inclusive, no próximo ano Deus vai restaurar a família, Deus vai restaurar o dinheiro, Deus vai restaurar aquilo que te interessa, ou vai te dar muito mais. Deus pode fazer isso? Claro que pode, mas não esse o foco. Quando a gente analisa a história daqueles homens e mulheres que andaram com Deus, grande parte deles tiveram que renunciar coisas. Eles não viveram buscando coisas. E daí sim eles foram usados por Deus. É uma questão de prioridade. Você pode priorizar. Ou viver o tempo desse mundo, viver os seus 90, 100 anos bem, ou você priorizar viver feliz dentro do seu coração, mesmo em meio às lutas, ser usado por Deus, levar pessoas e você também viver a vida eterna. Quero relembrar com você. Eliseu se dispôs a abandonar tudo. Eliseu fez um compromisso, um pacto, uma aliança com Deus. E a partir desse compromisso, Deus deu para ele porção dobrada do Espírito Santo. E é isso que Deus quer desejar para nós, conceder para nós.
nesse novo ano. Amanhã nós vamos finalizar o tema dessa semana, prosperidade à luz da Bíblia. Que Deus te abençoe, que a sua vida seja uma vida próspera, que a bênção de Deus recaia sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre todos os aspectos da sua vida. E que você hoje relembre que é importante a gente ter um compromisso, um pacto final e eterno com Deus. Nós vamos orar nesse momento. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus grandioso Pai, muito obrigado por mais esse tema, pelas lições de Elias e Eliseu, e porque, assim como o Senhor fez uma aliança com eles, o Senhor faz conosco hoje também. Nós queremos começar um novo ano, bem, com planos, com sonhos, com realizações. Nos dê coragem de enfrentar, de realizar e não somente planejar, mas que seja feito tudo conforme a Tua vontade. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.